pessoal, sejam bem-vindos a mais um CasaCast. Hoje eu tô aqui com o Anselmo, meu marido e pastor, e a Paula, psicóloga e minha amiga. E a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a saúde mental nas igrejas. Estão animados? Sim. Se apresentem aí pro pessoal, para quem vai nos ouvir ou nos ver aí. Então, meu nome é Anselmo, sou marido da Jéssica, sou pastor da Igreja Casa em Itabira. E o meu nome é Paula, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atuo como psicóloga clínica, atendendo pessoas que sofrem de problemas com saúde mental. Muito bem. Então nós estamos aqui hoje porque saúde mental é muito importante a gente falar. A gente tem dados alarmantes em relação à saúde mental, né? Um dado que eu consegui achar aqui de 2019 diz que quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes em todo o mundo, vivem com um transtorno mental. E o suicídio, né, a morte por suicídio, foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes, e 58% dessas mortes ocorrem antes dos 50 anos de idade. Então são com pessoas jovens, ativas, que tem muitos sonhos e planos e estão aí enfrentando o transtorno mental. E a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é muito preocupante, é o 5º país mais depressivo do mundo. E isso está dentro da igreja, né? As pessoas que sofrem com isso estão dentro das nossas igrejas. E para começar, para abrir o nosso assunto aqui, eu vou pedir para a Paulinha definir para a gente o que são transtornos mentais, doenças mentais e como são classificados. Porque às vezes a gente erra um pouco na nomenclatura, no tratamento, né? Então, explica para a gente como é. Então, o primeiro ponto é que a gente não chama doença mental mais, porque esse nome ficou estigmatizado. Então, a gente usa o termo correto é transtornos mentais. E os transtornos mentais são distúrbios que acontecem na mente que vão afetar a cognição, ou seja, a forma como a pessoa pensa, vão afetar o comportamento da pessoa, vão afetar as emoções, né? E isso vai depender ali de maior ou menor gravidade. Essa gravidade, ela vai estar relacionada com o prejuízo que traz para a vida da pessoa. Então, vamos pegar assim, a depressão. É um transtorno que vai afetar o comportamento, né? A pessoa, muitas vezes, ela vai deixar de fazer coisas que ela fazia, vai afetar a cognição, os pensamentos, ela vai ficar com pensamentos muito mais deprimidos, pensamentos distorcidos de quem ela é, pensamentos distorcidos de quem os outros são, né? Do tipo, eu sou inútil, e vai afetar, consequentemente, a emoção também, que é como a pessoa se sente. Então, a gente afeta esses 3 níveis, né? E a gravidade vai depender do prejuízo que traz em cada nível. Muito bem. Então, é um assunto muito sério. Então, o nosso intuito aqui hoje é falar sobre isso, sobre a saúde mental nas igrejas, porque existe, de fato, um estigma em relação aos transtornos, né? Mentais e membros de instituições religiosas, né? Hoje a gente vai falar especificamente, né, dos cristãos evangélicos, que todos nós pertencemos, é o que a gente pode falar, pode tentar explicar, colocar a nossa visão e as nossas preocupações, mas a gente sabe que em alguns ambientes isso ainda é muito estigmatizado e causa ainda mais prejuízos nas pessoas que sofrem com isso, né? E perguntar para o Anselmo aqui, como pastor, como é que você vê o posicionamento da igreja hoje em relação à saúde mental? Olha, eu acho que assim, já melhorou muito, mas ainda é um tabu. Em alguns segmentos, porque é muito difícil a gente generalizar, né? Quando se trata do âmbito religioso, mesmo que a gente segmente, né? Cristão, evangélico, a gente ainda vai ter vários grupos, igrejas diferentes, enfim. E em alguns desses segmentos ainda é um tabu muito grande, né? Mas se a gente comparar aí com 10 anos, 20 anos atrás, assim, a visão da igreja em relação à necessidade de buscar um apoio profissional para os membros, incentivar, inclusive, isso aí já melhorou muito, mas ainda é um tabu. Sim, verdade. Inclusive, a gente vê essa melhora, né, esse avanço, digamos assim. A gente tem até alguns materiais aqui que a gente estudou, inclusive, para trazer esse podcast, que são livros escritos, né, por cristãos, assim, que tratam desses temas e
Hoje existe uma revista que se chama Ultimato também, a edição atual dela vai falar sobre isso, sobre os que creem também sofrem, né? Então isso é importante, porque a gente vê que são avanços, lugares estão sendo abertos para discussão. Isso é muito importante, né? E a importância também da gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto, né? Assim, dessensibilizando mesmo as pessoas, porque às vezes é um assunto tão sensível que ninguém quer falar, e o fato da gente falar abertamente, com naturalidade, né, vai trazendo para as pessoas, assim, esse alerta de, opa, talvez eu precise de ajuda, opa, vou me cuidar melhor. Sim. Às vezes até alerta a pessoa a entender o que ela tá passando ali, né? Porque às vezes ela foi ensinada de uma forma, e ouvir, ou ler, ou ter conhecimento de uma outra visão ajuda, né? Paulinha, você trata muitas pessoas, né? E, assim, obviamente a intenção aqui não é expor ninguém, mas como é que você vê, assim, de um modo geral, quais são os piores ou principais erros que a igreja comete ao tratar do assunto? Seja assim no âmbito, digamos assim, global, de comunidade, ou às vezes até pessoal, com a própria pessoa ali que está em sofrimento. Eu vejo que o principal erro, assim, é a invalidação da pessoa que sofre com alguma questão mental. Então, eu vejo que a pessoa na igreja, muitas vezes, ela é invalidada. Às vezes até todo mundo sabe que ela está em tratamento, até incentivam ali o tratamento, mas invalidam a dor da pessoa. Ah, mas você não pode pensar assim. Ah, mas não deveria ser desse jeito. Apega com Deus que isso vai melhorar. Invalida o sentimento do outro. E essa invalidação, ela é um dos piores erros, porque isso acaba piorando o quadro. Porque a pessoa ela já está mal. Então ela precisa de apoio, acolhimento, cuidado. E muitas vezes na igreja, onde era esse ambiente que a gente espera que as pessoas recebam esse acolhimento, esse apoio, esse cuidado, é onde a pessoa é invalidada, onde a pessoa é julgada. E esse para mim é um dos piores erros. Um erro como cristão, porque Cristo nos orienta a acolher e amar nossos irmãos. E um erro também enquanto pessoa que você pode estar prejudicando a vida do outro, né? E do ponto de vista do tratamento, isso só tem prejuízos. Sim, verdade. E é preocupante mesmo em alguns aspectos, assim, porque é um transtorno que pode ser fatal, que pode levar, né, a algo fatal, assim. A gente precisa ficar preocupada. E a igreja é isso, deveria ser sinônimo de amparo, de cuidado, de amor, e não de vamos ignorar. E eu entendo, às vezes, até porque é uma falta da igreja. A igreja não sabe lidar. Mas não saber lidar não é desculpa para negligenciar. Né? Não saber lidar, na verdade, é uma oportunidade para aprender, para correr atrás, para abrir espaço para discussão, para correr atrás de psicólogos. Tenho certeza que conhece alguém, ou dentro das próprias igrejas tem psicólogos, então não é uma desculpa, né, para negligenciar, não saber lidar com uma pessoa com algum tipo de transtorno. Às vezes algumas falas ali, né, mal colocadas também. Às vezes também uma sugestões. Eu falo assim, muito ajuda quem não atrapalha. Porque você não sabe tratar uma pessoa que está passando por um transtorno mental. Assim como você não sabe tratar uma pessoa que está com câncer. Eu não faço a menor ideia ali de qual vai ser o tratamento do câncer da pessoa. Então eu não vou ficar dando pitaco. Ah, toma remédio X, faz Y e tal. Só que na saúde mental as pessoas elas se veem muito nesse direito de dar um pitaco do que você deveria fazer para sair disso. Né? O que a pessoa deveria fazer é um tratamento, né? Seja medicamentoso, com psiquiatra, seja um acompanhamento psicológico. E as pessoas acabam dando esses pitacos e atrapalhando mesmo. Então, quando eu falo muito ajuda quem não atrapalha, na dúvida do que falar, não fale nada, apoie, acolha, ofereça ajuda no seguinte sentido: fulano, o que você precisa? O que eu posso fazer por você? É diferente de faz isso, vamos fazer aquilo, né? É diferente desses pitacos, dessas orientações, né? Eu acho que o ambiente religioso e muitas vezes o ministro religioso ali, ele lida com uma questão, acaba caindo numa raiz até mesmo de orgulho, né? Em relação a não querer reconhecer que ele não tem a solução. Ou que ele não, que ele não sabe sabe ajudar. a respeito, que ele não sabe ajudar. Exatamente. Né? Então, por vezes é isso, dá um pitaco de uma coisa que saiu da cabeça dele, ou às vezes por realmente uma falta de preparo, de conhecimento. Às vezes
a instituição é uma bolha e você não pode olhar para nada fora no aspecto científico, né? E então cresce dentro daquilo ali e o ministro, acho que ele age não intencionalmente, né? Realmente é um despreparo e sempre foi tratado assim, nunca ensinaram sobre, nunca leu também, nunca buscou, nunca falaram que podia, nunca se capacitou para isso, né, também, e aí vai dar o palpite, né, para não ter uma resposta. Acho que o ministro religioso ele sofre muito desse medo de alguém recorrer a ele e ele não ter a resposta, não ter a solução. E aí vou dizer o que? Não sei, né? O dizer não sei é algo bem difícil pro líder ali, né? E na verdade a ajuda que ele pode dar é a orientação, né? Ele vai ajudar com a orientação. Ele vai ajudar dizendo que, olha, não consigo, vamos tentar procurar ajuda, a gente vai te apoiar. Enfim. Da mesma forma, assim, tô com uma dor de cabeça, ou eu eu tô vomitando, já tem 10 dias. Aí o que eu vou falar? Procura um médico, né, fulana? É aquilo assim, ora, mas procura um médico. Você até chegar lá no médico já resolveu por um milagre, porque Deus faz isso. E pode dizer que não. Exatamente. Então, assim, faça o seu papel, mas também indique a quem tem, né, um papel específico nesse caso. E tem uma matéria no site da UOL que foi lançada dia 13 de maio de 2022. Então, era recente, né? Não é tão recente assim, mas... E aí, o título da matéria é Além da fé, espaços religiosos ajudam na recuperação de vícios e outros transtornos, mas não devem substituir o tratamento. Então, é isso, né? O tratamento não briga com a fé, assim como a fé não briga com o tratamento, né? Muito pelo contrário, assim. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, sobre esse tema dessa reportagem. Espaços religiosos ajudam, mas não substitui o tratamento. Eu tenho um comentário, assim, que eu acho muito importante, porque a igreja, sim, ela pode fazer um papel incrível, tanto na prevenção, né, quanto nesse apoio, nesse suporte ao tratamento de saúde mental. Porque hoje a gente sabe que espaços onde existe acolhimento, onde existem relações humanas saudáveis, de apoio, vínculos seguros, são fatores protetivos para o cérebro. Ou seja, são fatores de proteção mesmo, que acabam minimizando ali a possibilidade de eu desenvolver um transtorno mental. Então, é um fator de proteção. Então, a igreja ela pode servir, assim como esse espaço de acolhimento, de vínculo seguro, né, de um espaço onde a pessoa vai ter relações humanas saudáveis. Isso é claro que vai possibilitar ali um tratamento melhor para o paciente. Quando a pessoa ela tem pessoas quem ela confia, ou quando essa pessoa ela tem rede de apoio saudável, né, isso tem um impacto positivo na saúde mental. Então eu vejo que a igreja ela pode entrar como esse espaço seguro. Não, com certeza. Aquilo ter esse papel de aliado, né, não de concorrente, né? Concorrente. Eu acho o que eu vejo é que todas as pessoas estão sujeitas a lidar com os transtornos mentais, né? E se você tem, além do apoio, né, de um profissional, você ainda tem esse apoio da fé, não é? Melhor ainda. Exatamente. Melhor ainda. Amparo, né? Difícil seria se eu não tivesse a fé, seria mais difícil, não impossível, mas mais difícil. Mas que bom que nós temos a comunidade de fé e um Deus que nos ouve, que se faz presente, a quem podemos recorrer. E não essa questão de não substituir é exatamente isso, assim, né? O tratamento ele é feito com um profissional. Se você não tem fé, você deve fazer o tratamento da mesma forma, isso não é impeditivo, não tem nada, assim, né? O psicólogo, inclusive, ele até nem pode, de forma alguma, em hipótese alguma, sugerir algo religioso para o paciente. Porém, se o paciente, ele já traz aquilo consigo, é algo que pode ser utilizado para ele retomar ali a sua vida. Então, a pessoa, ela antes... Vamos pensar numa pessoa com depressão. Antes eu gostava de ir na igreja, agora eu não vou mais.
por que você não retoma? Se era algo que te fazia bem, né? É nesse sentido, assim, a gente vai trabalhar com a individualidade do ser humano. Se a pessoa nunca tocou nesse assunto, obviamente, um psicólogo jamais vai orientar nesse sentido. Mas se é algo do indivíduo que ele sente falta, né? E que faz, e que pode fazer bem para ele contribuir para a saúde mental, excelente. É uma rede de apoio ali que a gente vai ter, que vai auxiliar no tratamento. Também. O que vocês acham que as igrejas devem saber sobre saúde mental? A igreja precisa saber, pode parecer óbvio, porque ela lida com a gente. Mas a gente está sujeita A qualquer ter mal. questões, né, aos diversos males que fazem parte da existência humana, da perspectiva teológica da existência humana caída, né, pós-queda. Então a igreja precisa estar atento para isso, faz parte, né, de ser humano lidar com essas questões. A igreja precisa saber que há tratamentos, além da fé, existem tratamentos, existem profissionais preparados para isso. Que mais? Que mais as igrejas devem saber ou devem procurar entender, né, a respeito disso. Tem uma outra que talvez vocês possam responder juntos, que é como a igreja pode cuidar da saúde dos seus membros. Paulinho até começou a falar nesse sentido, atuar muito na prevenção, né? Porque ajuda, porque auxilia uma comunidade ali de apoio, de amparo, de confiabilidade. Mas o que mais que vocês acham que a igreja deveria saber e como cuidar dos membros? A igreja precisa estar atenta, ela de fato precisa pastorear os membros, né? Então a igreja não pode ser somente um lugar de um evento, mas precisa cada vez mais ser um lugar de relacionamento. E dentro disso ter atenção e percepção em relação aos comportamentos das pessoas, né? Então, desde a pessoa que está ali frequente, de repente some, né? Isso pode ser sinal de uma questão que a pessoa está lidando ali de ordem emocional. Então, acho que a igreja precisa estar atenta para isso, né? A igreja precisa falar sobre, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui entra nisso, né? Falar a respeito de saúde mental. Né? Abrir espaço para isso, né? Para discussão, para compreensão, né? Buscar ajuda também. Acho que os líderes religiosos, assim, né? Pastores ou líderes devem buscar ajuda também nesse sentido de não sabemos como ajudar, é difícil mesmo, né? Paulinha até que ela trabalha com isso todo dia, não é fácil, né? É prazeroso para ela porque ela ama fazer isso, mas não é fácil mesmo. E não significa que por não ser fácil, vamos largar de mão então, porque fulano tá muito chato, e aí começa, né, os estigmas e os nomes que dão, mas precisa reconhecer isso, que a gente precisa aprender, né? Aprender a lidar, cuidar, né, tirar aquelas frases assim de jargão, falta de Deus. Gente, isso não existe mais. Assim, eu falo que não existe, mas porque na minha cabeça assim, isso já tá completamente ultrapassado. Mas infelizmente, dia após dia, vira e mexe, alguém fala assim, eu vi isso, de que eu não podia me sentir assim, que é falta de Deus. Falta de fé, porque né? Exatamente. É difícil, né? A gente recebeu algumas perguntas, eu trouxe uma aqui pra gente falar, tá? Como ter esperança e acreditar que Deus está no controle quando se está com depressão? O primeiro ponto, a desesperança é um sintoma da depressão. Então, quando a gente vai lá no DSM, um dos critérios para o diagnóstico da depressão é a desesperança. Então, a gente entende que isso é um sintoma a ser tratado. Assim como, né, se alguém te dissesse assim, como não sentir dor quando estou com pedra nos rins? Seria assim, vá tratar suas pedras nos rins. Nesse caso, assim, a desesperança, ela vem como um sintoma. E à medida em que a gente for tratando, né, é esperado que essa esperança ela se retome, porque a pessoa depressiva ela fica desesperançosa com a vida, ela fica desesperançosa com o futuro, é um sinal de que você está deprimido. Ela não é algo assim, preciso melhorar isso, com depressão você precisa de melhorar a depressão, que isso consequentemente vai melhorando, porque é um dos sintomas da doença, do transtorno no caso. O outro aspecto é que
a depressão, o transtorno, o que for, não invalida a existência, a presença e o caráter de Deus. A verdade é mudar a ótica, a lente, né? Porque aquilo, uma pessoa nessa situação, ela vai olhar o mundo sob a lente da questão que ela tem. Então ela vai olhar inclusive para Deus, então vai interpretar Deus por meio da circunstância que ela vive. Eu entendo que a gente precisa buscar Deus para Deus nos ajudar a enxergar a circunstância que a gente está vivendo. Né? Seja aquilo que pode ter uma natureza espiritual, quanto aquilo que é de uma natureza emocional. Então, Deus não perdeu o controle, na verdade, Deus está disponível e o convite de Deus, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Né? O próprio Jesus, ele vai dizer aos seus discípulos, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E antes disso ele diz, né, eu disse essas palavras, ele está falando ali de notícias desesperançosas, mas ele fala assim, eu disse essas coisas e tantas outras coisas que ele diz ali antes, para que em mim vocês tenham paz. Então ele não promete, né, um mar de rosas, né, mas ele promete ele presente, ele, né, como o recurso da nossa vitória, da nossa paz, apesar das aflições existentes. Então os transtornos mentais, como outros que nós temos, são aflições presentes nesse mundo, nessa realidade, e que bom que nós temos Deus a quem nós podemos recorrer. Deus faz presente, né? Tanto quando tá tudo muito bom, é mais fácil da gente identificar, mas quando tá tudo ruim, desesperançoso, aflito, Deus também continua presente, Ele não se esquece, Ele não esconde, né, de nós e é isso, esse tem que ser o alvo da nossa fé. Por mais que a gente está dizendo isso, a gente está querendo dizer que vai ser fácil, né? Para quem perguntou, ou para outras pessoas que estão ouvindo que possam estar passando por isso. Nós sabemos que não é fácil, mas nós acreditamos no que a Bíblia diz e acreditamos que Deus está presente, né? E que há a solução, né? A solução. Sim. É um belo aliado, a fé em Deus e o tratamento também. Não dá para fugir do tratamento, porque é um sintoma, precisa ser tratado corretamente, né? Agora, eu trouxe aqui um joguinho pra vocês, tá? De verdadeiro ou falso. Eu vou falar algumas frases e aí vocês dois vão comentar pra mim se é verdadeiro ou falso e por quê, tá bom? Então, primeiro, um cristão verdadeiro não se deprime. É falso, é falso porque antes de ser cristão ele é gente, né? Mas por que você acha que as pessoas acreditam nisso? As pessoas vão acreditar nisso primeiro por uma teologia ruim, uma falta de uma compreensão bíblica integral, eu acho por isso. Então, tem aí diversas questões de correntes religiosas que até mesmo usufruem disso, da questão dos transtornos, infelizmente, para manipulações e outras coisas do tipo, né? Então acabam tendo esse tipo de coisa. Então, quando você tiver o problema lá, você precisa recorrer, você precisa participar da campanha, você precisa dar um dinheiro lá, e aí você vai sempre ficando preso, porque você sempre vai ter alguma questão. Não foi tratado, né? Ou seja, a questão vai só ser amplificada, na verdade. Vai ser um perigo, isso é um perigo enorme, assim, né, para a vida da pessoa. E eu acho que também, assim, acaba tendo essas questões, porque eu acho que a questão emocional e o espiritual é algo que caminha muito próximo. Então, em alguns momentos, distinguir isso se torna difícil, até porque a gente é um ser integral, né? Então, acaba se tendo essa mistura, né, das coisas. Então, essa falta de discernimento, de conhecimento, tudo que a gente falou, às vezes acaba jogando tudo numa cesta só, e o problema que você tem é espiritual. Nem sempre vão fazer isso com as questões físicas, mas o emocional caminha ali muito e é uma perto, distorção, né? Mesmo, Uhum. assim, né? Porque eu falo assim, o seu rim adoece, a sua perna adoece, o seu cérebro também adoece, né? E isso vai afetar seu comportamento, sua cognição, tudo. Então, a gente precisa entender o que é um adoecimento mental, emocional e que tem tratamento. E é isso, assim. Qualquer pessoa pode passar por isso. Rico, pobre, cristão, ateu, qualquer pessoa. Não tem distinção, né?
tem as influências genéticas, inclusive, então, Sim. né, assim, é de fato algo que qualquer pessoa pode passar. E parece que muita gente ainda vive com essa síndrome de Tomé, assim, tem que ver. Por exemplo, se é uma dor no rim, você vai fazer um ultrassom, vai ver, tá lá, tá doendo, tô vendo, tá aqui, fizeram um exame, passaram um raio-x, uma tomografia. Aí você vê e aí você acredita, não, realmente, tô doente, meu coração tá ruim, eu fui fazer eletrocardiograma lá, deu risquinho, não sei o quê. Aí no cérebro é mais difícil, porque os sintomas são mais sociáveis, né? Um sintoma que afeta as relações, o pensamento, o comportamento, as emoções. Não tem papel que prova, não tem um scanner que vai te dizer. Inclusive, existem até alguns estudos, assim, em relação a escanear o cérebro e algumas emoções, mas não fica parecendo que a gente precisa ver. Aí, não, tá doendo mesmo. Mas não é assim, adoece, né? E a gente precisa sempre reforçar isso. O cérebro adoece, as pessoas passam por isso, precisa ser tratado. Essa que vocês já falaram, mas eu vou falar de novo pra vocês comentarem. Depressão é falta de Deus ou de fé? Não tem nem jeito, né? De essa é sem comentários, sem comentários. Eu não sei porque a gente escuta isso ainda. Porque as pessoas escutam ainda que isso faz a pessoa sentir um mau cristão. Ela pensa, eu sou péssimo cristão, eu não sirvo nem pra Deus. Né? Ela não tem fé, e aí começa porque acaba piorando, assim, meu Deus, por que eu não tenho fé? Eu tento acreditar, e por que eu tô assim ainda? É só mais agonia em cima de alguém que tá em agonia, né? Meu Deus. Não ajuda em nada, e assim, gente, não ajuda em nada falar isso. E é uma mentira. Não, essa não dá mesmo, não tem como. Essa aqui, ó. Se eu preciso de ir a um psiquiatra ou psicólogo, meu caso deve ser muito grave. O que você acha, Jéssica? Ó, eu acho que casos graves precisam, mas casos que não são tão graves também. E também acho que depende, o que a pessoa vê como grave, né? Porque se, por exemplo, vamos citar um exemplo que você citou, eu gostava de ir pra igreja, não vou mais. Isso pra mim já é algo grave, porque uma coisa que eu gostava de fazer, por um sintoma, por uma depressão, não estou fazendo mais, já tô tendo algum prejuízo. Mas a gente tem a mania de colocar nas caixinhas, não, isso aqui é pouco prejuízo. Não, fulano precisa muito, porque fulano fica trancado no quarto, não sei o quê. Acho que a gente aqui classifica isso, mas é igual quando começa uma dorzinha de dente. Você tem que tratar na hora, uma dorzinha de cabeça, porque senão... Então, não... Sim, não. Poderiam se evitar de ficar graves se as pessoas procurassem o tratamento antecipadamente. Então, ao menor sinal assim, que você começou a mudar comportamento, começou a mudar as suas emoções com uma frequência e com uma intensidade que está diferente do seu habitual, ele passou 2 semanas e você ainda está daquele jeito, opa, já é importante procurar ajuda, mesmo que você vá a um psicólogo, você vá a um psiquiatra, e o psiquiatra e o psicólogo falam, não é o seu caso, apesar de que todo mundo se beneficia de um acompanhamento psicológico, né? Nem todo mundo precisa, porque quem precisa é realmente quem tem algum transtorno, mas se você não tem nenhum transtorno e tem questões ali, um relacionamento, você vai ter benefício com a terapia. Então, mal não vai fazer. Então, exatamente. Vá. Melhor você precaver, né? Exatamente. Melhor precaver. E ainda assim, não há problema nenhum em estar em um estado grave e precisar também de um auxílio psicológico ou psiquiátrico. Não tem problema. E muito menos se os sintomas forem brandos, for só uma dúvida. Não existe problema nenhum, não é vergonha. Tem gente que tem vergonha, né? De falar que tá em tratamento, de falar que tá tomando remédio, então que é um tabu mesmo. Inclusive é a próxima, ó, tomar remédios. Nesse caso aqui, né, remédios especificamente para transtornos mentais, não é coisa de Deus. Posso me viciar e depender dele a vida toda. Eu já vi situações, gente, eu vi isso, foi bizarro, assim, de o líder mandar a pessoa jogar fora a cartela de remédio, porque Deus que ia curar. É só Deus que tem o poder de curar. Nós acreditamos num Deus curador. Eu acredito num Deus que pode fazer um milagre, que a gente não vai saber explicar, que a gente não vai saber entender, que vai colocar em xeque toda a ciência que a gente conhece. Porque ele fez isso, né, no passado. Faz ainda, eu acredito. Mas ainda assim, jogar o remédio fora e falar que Deus vai curar é muito arriscado. Porque não é assim. Deus também pode curar através do remédio. Deus pode abençoar o tratamento da pessoa ali. Deus pode dar condições para a pessoa ter o recurso para comprar o remédio. Deus pode fazer tantos outros milagres e tipo assim,
tomar remédio não é coisa de Deus. E aí? Acho que a gente pode fazer o comparativo com a questão física, assim. Se a pessoa tem lá um problema nos rins, né? E aí o pastor, sei lá, orou e falou que a pessoa está curada, segue o tratamento até ir no médico, faz o exame e constata, né? Deixa o profissional dizer. Não, realmente você tá curado, tá resolvido, não precisa mais disso aqui. E pronto, acho que é questão de conciliar, né? Mas dizer que tomar remédio não é coisa de Deus... Completamente falso. E uma outra coisa aqui é que você falou assim, que posso me viciar e depender do remédio. Muitas pessoas têm preconceito em tomar um remédio. E tem medo de tomar remédio. E eu falo assim, gente, medo eu tenho é de ficar doente. Então, assim, se eu tô com vários sintomas que estão prejudicando a minha vida, que estão me trazendo muito desconforto, e a medicação ela vai me tratar, eu não tenho que ter medo de tomar um remédio, eu tenho que ter medo de continuar mal do jeito que eu tô. Né? Então é nesse sentido, assim, em alguns transtornos, você vai tomar uma medicação pontual e aquilo ali em 6 meses, né, com o tratamento, tende a se resolver. Existem episódios pontuais depressivos, assim, que a gente fala, episódios únicos na vida. A pessoa teve depressão uma vez e ela vai seguir o resto da vida sem ter depressão. Mas existem outros transtornos que as bases biológicas são muito fortes, como, por exemplo, a esquizofrenia, como, por exemplo, o transtorno bipolar. A base biológica desse transtorno, ela é muito significativa. Então, a pessoa, ela precisa desse controle medicamentoso o resto da vida. Assim como uma pessoa que está com um problema na tireoide, ela precisa do controle medicamentoso o resto da vida. Às vezes um problema de pressão, de coração também. Exato. E qual é o problema de tomar o remédio o resto da vida? Se o remédio for te ajudar a ficar bem o resto da vida, né? Para mim, o problema seria ter um problema, passar pela minha vida com o problema. É melhor que tome o remédio e se tenha a qualidade de vida. Sim. Próxima. Eu não devo falar com ninguém sobre o meu sofrimento, porque não vão me entender e serei julgada pelos meus irmãos. Essa é mais uma coisa falsa, né? Nesse sentido, eu só coloquei, foi uma brincadeirinha, mas eu coloquei tudo falso mesmo. Eu queria a polêmica não, tô brincando. Queria que vocês comentassem sobre isso, porque são coisas e frases que a gente escuta muito, infelizmente. Então vai lá. Posso falar do meu sofrimento? Os irmãos não irão me julgar? Olha, não dá para ter a garantia do pensamento do outro. Pode ser que alguém julgue, infelizmente. Mas não procurar, né? Porque o compartilhar, muitas vezes, é esse procurar uma ajuda, né? O não procurar com ninguém é um risco muito maior do que o julgamento do outro. Então, acho que é necessário ter essa sabedoria de procurar, né, a ajuda, saber com quem, né, falar. E aqui, né, a gente está colocando dentro do ambiente de igreja. É importante que a igreja, inclusive, disponibilize canais, espaços para isso, para que a pessoa possa, com segurança, chegar e falar, não estou bem, né? E as outras pessoas às vezes não vão ter a solução, mas vão encaminhar para a solução. Vão acolher, né? Vão entender, não vão negligenciar o sentimento. Porque se a pessoa chega e fala, eu estou sofrendo, eu estou passando, ninguém tem o direito de dizer para a pessoa, não, você não tá. Você não tá tendo fé. Não, mas você não tá. Olha a situação com o outro. Não, é o que a pessoa está me dizendo. Né? A gente trabalha com isso, tanto no consultório quanto no ambiente pastoral. A gente trabalha com o que a pessoa traz. Independente se a gente acredita ou se a pessoa está falando a total verdade ou não. Não é um julgamento, não é um ambiente de julgamento. A gente trabalha em cima do que a pessoa traz, né? E isso é muito, muito importante. E aí, Paulinha, devo falar dos meus sofrimentos? Claro. Claro, nesse falar, né, nesse buscar ajuda. A questão que o Anselmo disse é muito importante, assim, é você pensar ali para quem que eu vou pedir essa ajuda, né? Para quem que eu vou compartilhar. Você vai perceber se a pessoa ali ela é invalidante ou ela é uma pessoa validante. Procure alguém que te valide,
que te apoie, que cuide de você, que te encaminhe para profissionais da saúde, que vão ali te acompanhar durante esse período do tratamento, né? Que são pessoas que se importam com você. Isso é muito importante. E também seja essa pessoa, né? Na vida do outro. Às vezes você está escutando esse podcast e você não passa por isso, mas você vê alguém que está passando, seja essa pessoa acolhedora, essa pessoa que não julga, essa pessoa que apoia, essa pessoa que direciona para um tratamento. Ter depressão é pecado? Não, ter depressão não é pecado. Eu acho que a gente precisa entender assim, Deus não nos criou para ter depressão, para ter enxaqueca, para nada dessas coisas. Deus não nos criou, né? Enquanto ele, ali no Gênesis, né, a nossa criação foi perfeita e livre dessas coisas, mas a escolha da humanidade, que traz a humanidade para uma situação, né, uma condição, que essa condição a gente chama de pecado, nos tornou suscetíveis, por causa dessa condição nossa, aos diversos transtornos, problemas, defeitos, inclusive até mesmo a morte, né? Mas ter é resultado da nossa situação enquanto humanidade, né? Não algo que gere uma culpa específica sobre a pessoa. A minha perspectiva teológica. Acho que não se trata de fraqueza, não se trata de pecado, não se trata disso, não se trata de uma manha ou de algo para chamar a atenção, né? Não se trata disso, se trata de um Adoecimento. adoecimento. Exatamente. Então, gente, chegamos ao fim desse nosso podcast. Vamos dar as nossas considerações finais. Eu acho importante a gente falar assim, para quem tá passando por isso, ou tá sentindo que tá passando por isso, porque eu acho que ninguém melhor do que você para dizer se você está sentindo que tá precisando de ajuda. Não se considere um mau cristão, não considere que isso é pecado. Se você já escutou isso, tente escutar de outros líderes, né? Acho que às vezes na tentativa da pessoa querer ajuda, ela vai e alguém se fecha ou negligencia, ela já se fecha ali. A gente sabe que é difícil, mas insistem em buscar ajuda nesse sentido, né? Porque vai valer a pena, né? Não abandone a sua igreja, os seus irmãos, pessoas que sejam confiáveis para te ajudar. E para as igrejas, o que a gente pode dizer? Busque conhecer, né? Busque saber, cuide das famílias. Se alguém está demonstrando alguns sinais, mas eu não sei qual que é os sinais, busque ajuda, né? Dê um Google, pergunte a um psicólogo que você conhece, pelo amor de Deus. Dá para saber de quase tudo hoje, né? Tem uma frase que a gente sempre fala, que tudo tá um Google de distância. Nem tudo que tá lá é confiável, mas não é tão difícil saber hoje em dia, não é tão difícil estudar e pesquisar. Porque é importante, né? Cuidar das famílias. Vocês têm alguma coisa para acrescentar, para fechar o podcast? Eu acho que o caminho é esse, né? Tenha fé e vá a um terapeuta, um psicólogo, não há problema nenhum nisso, né? Acho que é isso. Paulinha? É isso, assim, não se acanhem, né, em procurar ajuda, não é vergonha para ninguém. Falo que o mundo tá cada vez mais difícil, assim, né? Até para as pessoas que não têm nenhum transtorno, a gente passa por dificuldades na vida, né? E ter esse apoio, tanto apoio de pessoas da igreja, quanto apoio profissional, vai realmente fazer a diferença ali na construção da saúde mental. Isso aí, muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa edição desse podcast, que tenham ouvido tudo aqui com muito carinho, com muita atenção, que tenham entendido, né, tudo que a gente quis dizer aqui, e que Deus os abençoe. Compartilhe esse podcast com alguém que você acha que precisa ouvir. E é isso, até breve. Tchau! Até breve. Tchau!